Olá, mulheres, vamos lá para mais uma leitura do livro A Guardiã do Lar, da autora Bruna Oliveira, Fazendo do Meu Lar um Altar, capítulo 7, parte 2, página 78. Tales me encorajou a vencer meus medos, fechando para sempre a porta deles lá na minha infância, através da conversa que eu mais temia ter na minha vida e que por mais de 30 anos havia postergado. O encontro da menina abusada contando seu sofrimento ao seu pai. Tomei uma das mais difíceis decisões da minha vida, encarar meu passado, permitindo que a criança amedrontada dentro de mim pudesse colocar para fora todos os meus medos de falar com o seu pai. E assim, na sala da casa dele, coloquei para fora toda aquela dor engasgada na minha alma. Liberei o grito silenciado no meu interior há anos. Olhando para o chão, temendo sua reação, eu chorava e gritava, tentando explicar toda a minha dor. Tales, emocionado, me apoiava, e aquilo que para mim seria um fim, na verdade, foi o início de uma restauração emocional e geracional. Finalizei pedindo perdão ao meu pai por tudo aquilo, pela filha que eu havia me transformado frente à revolta que estava dentro de mim. E para minha surpresa, ele me pediu perdão e minha mãe orou por mim, ministrando ao meu coração para que eu saísse dos lugares de medo e prosseguisse minha caminhada, livre e transpondo obstáculos. Realmente foi uma noite incrível, mas o melhor estava por vir. Anestesiados de alegria, buscamos João na casa da minha sogra. Fomos lanchar e logo em seguida chegamos em casa. Quando estava preparando meu filho para dormir, ele pediu para ir ao banheiro, pois queria fazer cocô. Fato que me surpreendeu pelo horário, pois como seu intestino funciona como um reloginho, sempre costumava ir exatamente ao meio-dia e naquela hora estávamos perto da meia-noite. Na expectativa de que ele pudesse deixar de fazer na fralda, eu sempre perguntava se ele gostaria de usar o piniquinho. Para minha surpresa, ele disse sim, completando que não precisava mais de fraldinha, porque não tinha mais medo. E foi sozinho. Pegou seu piniquinho e pela primeira vez conseguiu vencer seu maior medo. Jamais poderia imaginar que seria tão rápido assim, pois não tinha se passado nem ao menos 3 horas desde que havia vencido meu medo. Conversando com meu pai, e meu filho imediatamente venceu o seu. Sem sombra de dúvidas, ficou provado naquela noite o quanto que, da mesma forma que uma mulher adoecida adoece seu lar, a mulher sarada é fonte de cura para ele também. A minha dor estava adoecendo meu filho, que não sabia da minha história, porém, lia meu comportamento. Assim também como Geazi, cuja doença exposta através da consequência da lepra adoeceu toda a sua casa. Vejo quantos maridos não cristãos têm uma visão tão distorcida do Evangelho, desprezando qualquer possibilidade de frequentar uma igreja, ou até mesmo aqueles que conhecem a palavra, mas não conseguem se posicionar porque são casados com mulheres rebeldes que não aceitam ser liberadas, confrontadas, discipuladas a mudar. E em consequência desse comportamento doente, vivem se indispondo com líderes, gerando tumulto e divisão em pequenos grupos e resistindo a se responsabilizar por seus atos, acabando pulando de igreja em igreja. Esse mau testemunho de conversão e resistência, a responsabilidade pessoal em meio aos conflitos rotineiros e inerentes a qualquer grupo, hipermealiza o coração do marido e filho e dos filhos, pois não consegue mensurar que diferença faz estar ou não frequentando uma igreja.
ou para aqueles que estão em uma, qual a diferença em ser ativo se dentro da sua própria casa vem o triste comportamento de uma esposa que tem adoecido seu lar através da sua arrogância e sempre se achar a santarrona, a que nunca erra, a vítima de todos os líderes. Mulheres com esse perfil são exímias, manipuladoras, sempre se portando como vítima da sociedade. Por onde passam, deixam rastros de confusão, divisão e fofoca. São amarguradas, pois querem que as coisas sejam feitas do seu jeito, à sua maneira, e quando alguém as resiste, elas enlouquecem, assim como uma criança de quem tiraram um brinquedo. Se utilizam dos montins, articulando a opinião alheia para fortalecer seus argumentos, a fim de que os que estão contra elas cedam. Prevendo o estrago que a resistência na defesa do que acreditam podem gerar. Elas são feridas por rejeição e tentam se afirmar nos seus dons espirituais, que na verdade mais são do que uma persuasão fraca de um caráter adoecido. Maridos com esse perfil de esposa são passivos na sua identidade, homens retraídos, sem poder de decisão, confusos quanto ao progresso da sua família, castrados na sua masculinidade emocional, arrédios quanto à mudança da vida, homens que não conseguem se posicionar em seu sacerdócio, que cultivam uma mente infantil e extremamente dependente de orientação da sua mulher, que se percebem sem valor, julgando serem um Zé Ninguém perto da sua majestosa e eficaz esposa, alegando que jamais chegaria aos pés dessa mulher tão competente e com tantos dons na igreja, no trabalho. Essa mulher adoecida adoeceu seu marido e, pior, seu comportamento está discipulando seus filhos a serem tão escravos de um ego ferido quanto ela. Filhos nesse ambiente crescem excluindo a figura verdadeira do pai, acreditando que ele é um derrotado e que a mãe é a heroína, a fonte de força, de fé, de tudo que eles precisam. Um pano de fundo de desonra paterna é construída e os danos no caráter e sexualidade desses filhos são tecidos, chegando em muitos casos, em uma destruição a longo prazo. Mulheres dominadoras, controladoras das decisões do marido estão adoecendo os homens e fazendo fracos e vulneráveis, desfazendo a sua identidade heróica de protetor de casa, retirando dele a autoestima de batalhador e subjugando ao caminho de inferiorização. São homens fracassados, vazios de força, que os estimula a progredir, a reagir no tempo da crise. O dano maior de tudo isso é que, após elas tecerem essa teia de desencorajamento, se portando como superiores e vendo o resultado dessa construção, ficam frustradas por não se sentirem seguras com o homem que elas construíram e fatalmente caem na zona da insatisfação e murmuração, falando mal do marido com os filhos e dos filhos com o marido, criando uma atmosfera de desconfiança e desunião, resultando em um lar dividido, onde não se tem prazer nos relacionamentos familiares. A solução para todo esse problema é se permitir ser trabalhada pelo Espírito Santo, através da confissão, do confronto e do arrependimento. As feridas ocultas de rejeição nutrem todo esse perfil controlador que precisa ser colocado na cruz do Calvário.
Saia do lugar de vitimização para o lugar da responsabilidade. Nós somos responsáveis pela edificação do nosso lar. Uma mulher ferida irá adoecê-lo, mas uma curada irá construí-lo na rocha. O interessante dessa passagem é o contraste da atitude de Geazi e Naamã, frente à posição confrontadora de Eliseu. Ambos não entenderam a atitude do profeta, assim como Naamã discordou da orientação profética, questionando que não fazia sentido um mergulho no Jordão produzir algum tipo de cura para sua lepra, até porque na sua terra havia rios melhores do que ele. Geazi resistiu à decisão de não receber nada em troca pela cura do leproso. O que mais me chama a atenção é a postura do leproso, pois mesmo não participando de todo o ambiente de fé que Geazi estava inserido, conseguiu temer mais a Deus do que ele, e por isso saiu curado. E Geazi, que aparentemente teria mais tendência a se posicionar em submissão ao profeta devido à fé e relacionamento, saiu no final da história enfermo. Ambos estavam sendo confrontados e não entenderam. Porém, um decidiu acessar a chave da submissão e reverter aquele quadro. Há pessoas sofrendo tanto, escondendo tantas lepras em seu coração, porque nutrem uma expectativa de serem curadas sem se expor. Percebo que a ira de Naamã, quando foi orientado a mergulhar no Jordão, foi devido à condição em que ele se apresentou ao profeta. Ele foi empinado com toda a pomba e prestígio que um título de capitão sírio lhe conferia. Porém, quando se sujeitou a ouvir conselhos do seu servo, alguém que era até menor do que ele, escutando sua compreensão humilde que estava sendo exposta e decidindo voltar atrás em suas decisões, ele pôde alcançar a resposta de Deus ao seu ato de submissão. Muitas vezes seremos confrontadas sem entender o porquê de alguns posicionamentos que precisamos tomar. Mas se ousarmos mergulhar no Jordão e expor nossa vergonha, a buscar ajuda, não no nosso título ou aparência, mas na condição que precisamos melhorar, teremos sim uma vida transformada. Qual é o seu Jordão? Quais são os caminhos que você não quer percorrer? Atitudes que precisa tomar? Perdões que tem de liberar, situações que acha humilhantes demais, das quais, como Naamã, estão dizendo que não irá aceitar, mas que são justamente gatilhos para a mudança total em seu lar e que você está resistindo. É tempo de mudar o percurso da sua casa, minha amiga guardiã do lar, deixando para trás o jeito antigo de resolver as coisas e submeter-se ao governo do Espírito Santo. Não aceite mais companhias de pessoas que ficam lambendo suas feridas, aplaudindo seu domínio. Procure se sujeitar a alguém que já venceu o autoritarismo e que hoje vive uma vida transformada, pois através desse discipulado você será tratada, liberta e curada, para assumir sua identidade redentora de fortalecer uma família no caminho de Jesus. Minha oração. Pai, quero entregar meu coração a Ti, que o Senhor possa tratar todas as minhas feridas, tirar meus medos e insegurança. Não quero mais controlar, manipular e constranger minha casa a andar segundo a minha vontade, e sim segundo o teu propósito eterno. Dá-me força, meu Deus, para enfrentar com submissão todos os Jordões que tenham resistido por causa da soberba e orgulho. Eu os confesso como pecado e peço a tua misericórdia sobre mim. Me ajuda, Pai,
a refazer o meu lar no Senhor. Me dê sabedoria para reconstruir as áreas que estão em ruínas. Me ajude a resignificar minha identidade no teu coração e não no meu passado. Em nome de Jesus. Amém.